Você já sentiu aquela pontinha de desânimo ao tentar se levantar da cadeira ou ao carregar as compras do supermercado e perceber que a força já não é a mesma de antes? Aquela sensação de que os músculos parecem estar sumindo um pouquinho a cada ano que passa, tornando as tarefas diárias que antes eram tão simples, agora um verdadeiro desafio? É uma realidade dolorosa para muitos de nós à medida que envelhecemos, e é fácil sentir que estamos perdendo nossa independência, nossa liberdade de fazer o que amamos sem depender de ninguém. Essa perda muscular, ou sarcopenia, não é apenas uma questão estética ou de vaidade. Ela é um fator crucial na nossa qualidade de vida, aumentando o risco de quedas, dificultando a recuperação de doenças e, em última análise, diminuindo nosso tempo de vida ativo e feliz. Mas, e se eu dissesse que existe um segredo, algo simples e poderoso, que pode ajudar a reverter essa situação, a reconstruir essa força que pensávamos ter perdido? É uma ferramenta ao seu alcance, bem na sua cozinha, capaz de reacender a vitalidade dos seus músculos. Neste vídeo, vamos desvendar esse superalimento e explorar como ele, junto com algumas outras dicas essenciais, pode ser a chave para você recuperar a força, a energia e a independência que tanto valoriza. E posso garantir, o que vamos revelar hoje sobre esse alimento vai te surpreender, transformando a maneira como você pensa sobre sua alimentação e sua saúde muscular. Assista até o final para algo que o surpreenderá de verdade. Vamos começar nossa jornada para a recuperação muscular com o pilar central, a estrela do nosso vídeo, o alimento poderoso que tem a capacidade única de reconstruir seus músculos como poucos outros, a proteína. Não estamos falando de uma proteína qualquer, mas da compreensão de como ela se torna a matéria-prima essencial para a construção e reparo de cada fibra muscular no seu corpo. Para nós, que já passamos dos 60, a proteína é ainda mais crucial, porque nossos corpos se tornam um pouco menos eficientes em utilizá-la para construir músculos. É como se tivéssemos que dar um empurrãozinho extra, garantindo que estamos consumindo quantidade suficiente e da melhor qualidade. Pense nos seus músculos como uma casa que precisa de tijolos para ser construída ou reparada. A proteína é o tijolo mais importante, e sem ele, a casa não se sustenta ou se deteriora. Então, qual é essa fonte de proteína milagrosa que está ao nosso alcance? Bem, para muitos de nós em Portugal, ela já faz parte da nossa mesa há muito tempo, mas talvez não tenhamos dado o devido valor ao seu potencial construtor de músculos. Estamos falando dos ovos, das carnes magras como o frango e o peru, do peixe, o nosso bacalhau, a sardinha, o salmão, e também das leguminosas, como o feijão, o grão de bico e as lentilhas. Esses alimentos são verdadeiros tesouros nutricionais. Os ovos, por exemplo, são considerados a proteína de referência, pois contém todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho. E o melhor é que são versáteis e econômicos. Um ovo cozido no café da manhã, umas claras mexidas ao lanche, um ovo escalfado por cima de uma salada no almoço. As opções são infinitas. Mas não é só comer proteína, é comer a proteína certa, na quantidade certa e no momento certo. A maioria dos adultos mais velhos precisa de mais proteína do que se imagina. Algo em torno de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Para uma pessoa de 70 quilos, isso significa entre 70 e 84 gramas de proteína por dia. Parece muito? Pode parecer à primeira vista, mas com um bom planeamento é totalmente alcançável. Distribua sua ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de comer a maior parte da proteína apenas no jantar, tente incluir uma porção em cada refeição principal e até nos lanches. Por exemplo, no pequeno almoço, um iogurte grego com algumas nozes,
ou umas fatias de fiambre de peru magro, ou ainda os nossos ovos que mencionei. No almoço, um bife grelhado com salada, ou peixe assado com legumes. No jantar, um prato de lentilhas com arroz, ou um pedaço de frango. Para lanches, um queijo fresco, um punhado de amêndoas, ou uma sanduíche pequena com atum. O objetivo é dar aos seus músculos um fornecimento constante de tijolos para que eles possam se reparar e crescer ao longo do dia. E não se esqueça da variedade. Misturar fontes de proteína animal e vegetal garante um perfil completo de aminoácidos e também adiciona fibras e outros nutrientes importantes. Um prato tradicional português, como o cozido à portuguesa, com suas carnes variadas e leguminosas, é um excelente exemplo de como podemos obter uma boa dose de proteína de forma saborosa e culturalmente rica. Ou a feijoada, com o feijão e as carnes, é outra opção riquíssima. O segredo é tornar a proteína uma prioridade em cada prato que você monta. Imagine a sua refeição e pergunte-se: onde está a minha fonte de proteína aqui? Comece por ela e depois adicione os vegetais, os carboidratos complexos e uma gordura saudável como o nosso azeite virgem extra. Essa é uma forma de garantir que seus músculos estão sempre recebendo o que precisam para se manterem fortes e funcionais. E falando em fortalecer o corpo de forma completa, não é só a proteína que faz o trabalho. Para que esses músculos recém-construídos funcionem plenamente e para que nosso corpo se beneficie de todo esse esforço, existem outras práticas diárias que são igualmente cruciais. Agora que entendemos o poder da proteína, vamos explorar outras peças fundamentais desse quebra-cabeça da saúde muscular. Continuando nossa conversa sobre como recuperar e manter a força muscular, depois de falarmos da proteína, que é sem dúvida a base, precisamos entender que ela não age sozinha. Pense nos seus músculos como uma orquestra. A proteína é o maestro, mas sem os outros instrumentos, a música não é completa. Um dos instrumentos mais vitais para que a proteína realmente consiga construir e reparar os músculos é o movimento, o exercício físico. E quando digo exercício, não imagine que precisa de levantar pesos enormes ou correr maratonas. Longe disso. Para nós, acima dos 60, o foco deve ser em exercícios de força e de equilíbrio, que podem ser feitos de forma suave e progressiva. Acredite, o simples ato de usar os seus músculos de forma regular envia um sinal ao seu corpo para que ele mantenha e construa mais massa muscular. Se não os usamos, o corpo entende que não precisamos deles e os atrofia. É o princípio use ou perca. Então, o que podemos fazer? Comece devagar. Pode ser tão simples quanto levantar-se e sentar-se de uma cadeira 10 vezes seguidas, algumas vezes ao dia. Ou fazer flexões na parede, onde você se apoia com as mãos na parede e dobra os cotovelos, aproximando o corpo da parede, e depois empurra. Use garrafas de água ou latas de feijão como pesos leves para exercícios para os braços, como bíceps ou tríceps. O importante é criar um pouco de resistência para os seus músculos. Caminhar é fantástico para a saúde geral e cardiovascular, mas para a construção muscular, precisamos adicionar esse componente de força. Experimente também subir escadas em vez de usar o elevador, se for seguro para si. A regularidade é mais importante do que a intensidade. Comece com 10 a 15 minutos, 3 a 4 vezes por semana, e vá aumentando gradualmente. Pode fazer enquanto vê televisão ou ouve rádio. Não se esqueça de aquecer antes e alongar um pouco depois. E claro, sempre que tiver alguma dúvida ou condição de saúde, fale com o seu médico ou um fisioterapeuta antes de iniciar qualquer programa de exercícios. Eles podem dar-lhe orientações personalizadas e seguras. Além do movimento,
Outro componente muitas vezes esquecido, mas crucial para a saúde muscular e óssea, é a vitamina D e o cálcio. Pense neles como o cimento que une os tijolos, a proteína, e a estrutura, os músculos e ossos. A vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio, que, por sua vez, é essencial para a saúde dos nossos ossos, mas também desempenha um papel importante na função muscular. Uma deficiência de vitamina D pode levar à fraqueza muscular e aumentar o risco de quedas. A melhor forma de obter vitamina D é através da exposição solar. 15 a 20 minutos de sol nos braços e rosto, sem protetor solar, algumas vezes por semana, pode ser o suficiente, especialmente nos meses mais quentes. No entanto, em Portugal, mesmo com o nosso sol, muitas pessoas, especialmente as mais velhas, ainda têm deficiência. Fontes alimentares incluem peixes gordos, como o salmão, a sardinha e a cavala, e alguns alimentos fortificados, como leite e iogurte. Se a exposição solar não for suficiente ou se tiver deficiência, o seu médico pode recomendar um suplemento. Quanto ao cálcio, ele é abundante nos laticínios, leite, iogurte e queijo. Para quem não consome laticínios, vegetais de folhas verdes escuras, como brócolos e couve, bem como algumas leguminosas e frutos secos, também são boas fontes. Agora, vamos falar de algo tão básico que muitas vezes esquecemos: a água, a hidratação. Parece simples, não é? Mas a água é vital para quase todas as funções do nosso corpo, incluindo a saúde muscular. Nossos músculos são compostos por uma grande percentagem de água e a desidratação, mesmo que leve, pode levar à fadiga muscular, cãibras e dificuldade na recuperação. Imagine uma esponja seca e uma esponja molhada. Qual delas é mais flexível e funciona melhor? A molhada, claro. Nossos músculos funcionam de forma semelhante. Mantenha-se hidratado bebendo água regularmente ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Muitas vezes, a sensação de sede diminui com a idade, então não espere por ela. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Sopas, chás e frutas ricas em água como melancia e laranja também contribuem para a hidratação. Evite bebidas açucaradas, que podem desidratar e adicionar calorias vazias. Pense na água como o lubrificante para os seus motores musculares. Por fim, e não menos importante, temos o sono. Sim, o descanso é tão fundamental quanto a alimentação e o exercício para a construção muscular. É durante o sono profundo que o seu corpo libera hormonas de crescimento e repara os tecidos danificados, incluindo os músculos que foram trabalhados durante o dia. Se não dorme o suficiente e com qualidade, está a sabotar todo o seu esforço. Procure dormir entre 7 a 9 horas por noite. Crie uma rotina de sono relaxante. Vá para a cama e acorde sempre à mesma hora, mesmo aos fins de semana. Evite cafeína e refeições pesadas antes de dormir. Transforme o seu quarto num santuário escuro, silencioso e fresco. Se tiver dificuldades para dormir, converse com o seu médico. A qualidade do seu sono reflete-se diretamente na sua energia, no seu humor e, sim, na capacidade dos seus músculos de se recuperarem e se fortalecerem. Todas estas peças se encaixam. A proteína fornece os materiais, o exercício estimula o crescimento, a vitamina D e o cálcio fortalecem a estrutura, a água otimiza as funções e o sono regenera. Juntos, eles formam a estratégia mais completa para você ter músculos mais fortes e uma vida mais plena. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre como reconstruir e manter a força muscular. E espero que esta conversa tenha acendido uma nova chama de esperança e conhecimento em você. Começamos falando sobre a proteína, essa aliada incrível que é a base para a reparação e construção muscular, destacando como alimentos do nosso dia a dia,
como os ovos, as carnes magras e as leguminosas, são verdadeiros heróis nutricionais. Vimos que não é apenas comer proteína, mas sim a quantidade certa, na hora certa, distribuída ao longo do dia para dar aos seus músculos os tijolos de que precisam constantemente. Mas a história não parou por aí. Percebemos que para essa casa muscular ser forte e duradoura, precisamos de outros pilares. Falamos do movimento, da importância de ativar os seus músculos com exercícios de força leves e consistentes, mesmo que seja apenas levantar e sentar da cadeira algumas vezes por dia. Lembre-se, o corpo é uma máquina que precisa ser usada para funcionar bem, e cada movimento conta. Depois, mergulhamos na importância da vitamina D e do cálcio, essenciais para a saúde óssea e muscular, lembrando-nos que o sol é um grande aliado e que alimentos como peixes gordos e laticínios são fontes valiosas. Vimos também a água, esse elemento tão simples, mas tão crucial, agindo como lubrificante para os seus músculos e para todas as funções do seu corpo. Manter-se hidratado é um ato de cuidado que reflete diretamente na sua energia e bem-estar. E por fim, mas definitivamente não menos importante, conversamos sobre o poder regenerador do sono. É enquanto você descansa que o seu corpo trabalha para reparar, reconstruir e fortalecer os músculos. Um bom sono é o seu parceiro silencioso na busca por mais força e vitalidade. Perceba que não estamos a falar de dietas radicais ou rotinas de exercício exaustivas. Estamos a falar de ajustes inteligentes, pequenas mudanças nos seus hábitos diários, que, quando somadas, criam um impacto gigantesco na sua saúde muscular e na sua qualidade de vida. Cada passo que você dá em direção a comer mais proteína, a fazer um pouco mais de exercício, a beber mais água, a aproveitar um pouco de sol e a priorizar o seu sono, é um passo em direção a mais independência, mais energia para aproveitar os netos, para viajar, para cuidar do seu jardim, para fazer tudo aquilo que te dá prazer. É um investimento no seu futuro, na sua autonomia, na sua capacidade de viver a vida plenamente em qualquer idade. Acredite em si. Não importa a sua idade, nunca é tarde para começar a cuidar melhor do seu corpo. A sua força muscular não é algo que simplesmente se perde. É algo que pode ser recuperado, nutrido e fortalecido com as ferramentas certas e um pouco de persistência. Que tal começar hoje mesmo com um ovo extra no pequeno almoço ou com alguns minutos de exercícios de força enquanto vê a sua novela favorita? Pequenas mudanças, como eu disse, podem fazer uma diferença enorme na sua saúde e felicidade. Adoraríamos saber o que você achou deste vídeo. Já experimentou alguma dessas dicas? Qual é a sua fonte de proteína favorita? Partilhe a sua experiência e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe um gosto e inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para todas as idades. Lembre-se, viver sua melhor vida em qualquer idade é possível, e estamos aqui para te acompanhar nessa jornada. Um grande abraço e até a próxima.